Olá pessoal, bom, nós vamos partir agora para o segundo vídeo. Para a gente partir para esse segundo vídeo, é importante que vocês tenham assistido o primeiro, tá? No primeiro vídeo nós trabalhamos muito essa questão do conceito de requisitos, né? Como é que se dá, o que é um requisito, né? A importância de elucidação de requisitos. Mas antes de qualquer coisa, como a gente está dando essa visão empreendedora, né, para todos, é importante saber se existe possibilidade de realmente desenvolver aquele projeto, né? Ou seja, se existe o que nós chamamos de viabilidade, né? Como a gente está com essa linha, né? É importante que se saiba se o projeto ele é viável ou não. Ele pode ser inviável por vários sentidos, tá, gente? Pode ser que valha a pena, está valendo a pena correr o risco, mas pode ser que os riscos para o projeto sejam tão grandes, né, que não existe a viabilidade para a sua para o seu desenvolvimento, ok? Bom, o que é? A gente vai estudar exatamente o que é um estudo de viabilidade, o que estudar, como concluir, né? A questão do benefício e custos, análise de custo, benefício, alternativa de comparação, tá? Então, gente, o estudo de viabilidade, gente, ele indica se o esforço de desenvolver a ideia vale a pena, tá? Visa tanto a questão da tomada de decisão como a sugestão de possíveis alternativas de solução, né? Então, principalmente para quem trabalha por conta própria, né? Tem situações que acabam pelas diversas situações que podem ocorrer que não se vale a pena ter o esforço para se desenvolver ou construir o projeto, né? Então, analisar uma viabilidade é importante, né? Até para que haja uma sobrevivência do negócio, né? Até desprender um esforço muito grande em algo que depois não vai dar um determinado resultado ou um resultado esperado. Bom, e aí, gente, esse estudo de viabilidade ele oferece informações para que se haja uma boa decisão, né? Se o projeto pode ou não pode ser feito, isso aí é a decisão mais radical possível, né? Se o produto final irá ou não beneficiar os usuários interessados, se a escolha das alternativas entre as possíveis soluções, pode ser que existam outras escolhas melhor, e se há uma melhor alternativa, né? Se há uma melhor alternativa, então por que não ir, né, ou caminhar para essa melhor alternativa? Bom, o que é que nós temos que estudar para fazer um estudo de viabilidade? Primeiro, o sistema da organização, né? Apresentando o que? Usuários, política, funções, objetivos, tá? Por que isso, gente? Pode ter problemas internos na organização que torna aquele projeto inviável. Algum cliente te convidou, né? Que nós vamos chamar de patrocinador, para estar patrocinando aquele projeto. Porém, vocês percebem que o patrocinador não tem força dentro da organização, ou se existe um clima de instabilidade dentro da organização, então, e que na prática a coisa não vai dar certo, né? Eu já trabalhei em vários projetos, gente, e um projeto que para mim ficou extremamente marcante foi quando eu desenvolvi um sistema para uma prefeitura, que era o sistema de folha de pagamento. E era uma prefeitura do interior do estado daqui do Pará, não vou poder obviamente dizer qual é, e que eu me lembro que a contratação do serviço era justamente por causa de problemas na área da secretaria na qual de administração na qual rodava o serviço. Mas no meio do cenário eu era eu era desenvolvedor, analista de uma empresa, né? Não era dono da empresa, mas o proprietário da empresa analisou que a política interna, isso era uma política mesmo partidária, essas coisas que são bem complicadas às vezes de se resolver, não favorecia e ele tomou a decisão de não
de não desenvolver o projeto, tá? Eu me lembro que uma outra empresa pegou o serviço e não conseguiu fazer, então na prática acabou comprovando que o proprietário da empresa estava correto, né? Bom, e problemas com o sistema apresentado, consistência, funcionalidades inadequadas, performance. O que acontece hoje em dia é que eu sempre gosto de relembrar um pouco o passado para fazer um paralelo. Quando eu entrei e comecei a trabalhar como analista, a nossa realidade era outra, né? Há 20 anos atrás, nós chegávamos nas empresas, normalmente não havia aquele sistema específico para a empresa. Então a gente era meio que nós estávamos começando a automação das organizações, das empresas, né? Então nós iniciávamos esse processo de automação. Hoje em dia é bem difícil isso acontecer, né? Porque o processo de automação já aconteceu, né? Então provavelmente quando vocês forem fazer alguma análise de algum software dentro de uma organização, vocês vão ter um cenário de que o, as organizações já têm alguma coisa, já tem um software legado, que a gente chama. O termo é esse, tá? E é bom fazer um estudo sobre isso. O que, que esse software está apresentando? Então, objetivos e outros requisitos para o novo sistema. O que, que precisa mudar, né? Então, tem que estudar também as restrições, incluindo requisitos não funcionais do sistema. Então, vamos ter no próximo vídeo que eu vou detalhar bem essa questão dos requisitos não funcionais. Mas nesse momento não é um estudo aprofundado, é um estudo superficial, né? Alternativas possíveis. Seu sistema atual é geralmente uma das alternativas. Por que te diz isso? Porque talvez a evolução do sistema atual seja uma alternativa, tá? Não necessariamente construir um novo. Tem sempre aquela ideia de, vamos construir um novo software para substituir o que está agora, né? Normalmente pode ser uma solução, mas pode ser que a evolução do sistema atual já favoreça esse resultado, né? E aí também análise das vantagens e desvantagens das alternativas. É um estudo, gente, que a gente não necessariamente precisa ser um estudo de várias páginas, né, de um arquivo imenso. Não, vocês podem fazer isso. Ou até como uma técnica que eu vou trabalhar com vocês mais lá para frente, uma técnica de mapa mental. Ajuda, por exemplo, a fazer uma análise bem rápida com relação a restrições, e manter aquelas informações possíveis de serem recuperadas mais lá para frente, tá? Também tem que ter um teste, né? Tem que haver os testes de viabilidade operacional, né? Ou seja, a medida do grau de adequação da solução para a organização, ou seja, a avaliação de como as pessoas se sentem sobre o sistema e o projeto, ou com a solução que a gente está colocando, e técnicas, né? Uma avaliação técnica, como a avaliação da praticidade de uma solução técnica, específica, disponibilidade de recursos técnicos dos especialistas, tá? A questão do cronograma também é extremamente importante, tá, gente? Hoje em dia, por conta da questão da globalização, né, que a informação hoje é muito mais rápida para as organizações, software tem que ser desenvolvido de uma maneira muito rápida, né? Tem que ser um desenvolvimento ágil de software, porque as organizações elas não têm muito tempo para esperar os resultados aparecerem. E até há muito tempo atrás eu brincava nas minhas aulas, que eu dou aula bastante tempo sobre isso, que eu conseguia prometer software para um ano. Se tu prometer hoje um software para um ano, ninguém vai te contratar, né? Por quê? Porque os resultados já tem que aparecer. Então a gente vai usar algumas outras técnicas aqui que já ajudam os resultados irem aparecendo logo, né, no decorrer desde o início do projeto, tá?
E até hoje, por exemplo, eu dizia, não, mas parece que hoje tem um prazo que o cliente te dá, que é 3 meses, e esses 3 meses é um prazo meio que máximo, né? Que está estourando aí a, o, a paciência ou o interesse do cliente com relação a nosso resultado. Gente, esse prazo também já está para o espaço, tá? Então, esse prazo já está para o espaço também, porque hoje em dia, um mês já é muito tempo, né? Por isso que o cronograma tem que ser avaliado. Quando eu falo cronograma, principalmente é a expectativa de resultado. E vocês têm que adequar, verificar se dentro dessa expectativa de resultado vocês conseguem, através de com a utilização de alguma metodologia de trabalho, que vocês consigam alcançar, né? Econômica, gente, a avaliação do custo-eficiência de um projeto ou solução, que é provavelmente o que a gente conhece como custo-benefício, né? O trabalho de desenvolvimento de software hoje em dia não é mais um trabalho que a gente diz individual, né? Normalmente a gente se junta com outros colegas ou até mesmo subloca algumas atividades, contrata algumas atividades para alguns outros desenvolvedores fazerem. E tudo isso tem custo, né? Além de algum software que é necessário para o trabalho, alguma coisa assim, né? Então tudo isso há um custo específico, né? E esse custo ele tem que ser trabalhado, tem que ser conhecido, né? De alguma coisa, mesmo que seja alto nível, né? Então vamos juntar todas essas variáveis que nós temos aí e testar para ver se o custo vai ser apropriado. Porque às vezes, gente, o quanto a gente imagina que a gente vai ganhar com o nosso serviço, não necessariamente é quanto o cliente quer pagar. Então, muito provavelmente o custo que o nosso serviço, isso estou colocando assim, o custo que o nosso serviço vai ter pode não ser adequado com aquilo que vai ser dado como resultado para aquilo que a gente vai entregar. Então pode ser que a inviabilidade se torne nisso, tá? E aí tem que ter também a viabilidade operacional, né? Ou seja, a gente vai ter que avaliar a urgência do problema, porque às vezes já te pegam com um problema, já aconteceu o problema. E aí, qual é a viabilidade de tocar esse projeto? Né? Ou seja, aquilo está impactando no cliente, né? Ou a aceitação da solução, definição, seleção, aquisição e fase do projeto, tá? Há dois aspectos de viabilidade operacional a serem considerados. Qual é? O problema vale a pena ser resolvido ou a solução proposta para o problema funcionará? Será que vale a pena? Né? Como o usuário final e a gerência sentem-se sobre o problema, a solução? Pode ser que a solução não seja mais adequada em nível operacional, né? Pode ser a mais adequada em nível técnico, mas operacional talvez não, né? Pode criar um retrabalho, pode criar duplicidade de atividades que devem ser realizadas, e isso, na visão do, 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 do cliente, pode não ser adequada, tá? A viabilidade técnica, gente. A solução à tecnologia proposta é prática? Já possuímos a tecnologia necessária? Já possuímos o conhecimento técnico necessário, né? Acontece muito, ex-alunos meus que passaram por algumas experiências não muito boas com projetos que eles acabam pegando, que por conta de um cenário de não ter um profundo conhecimento por exemplo, de uma linguagem de programação, na qual é uma exigência do cliente para que aquele projeto seja mantido depois pelo próprio cliente, e aí o projeto fracassar, né? Ou seja, a equipe não possui o conhecimento técnico necessário para isso, né? Eu já vi, por exemplo, soluções que tem de mercado que são incorporadas em softwares que depois a equipe não consegue manter, né? Então é importante ter essa noção se há uma viabilidade técnica também, tá? Do cronograma,
aquilo que eu já comentei com vocês, se os prazos do projeto são razoáveis, né? É, quais são os prazos desejáveis, né? É, se a gente tem condições de propor alguma alteração no cronograma, isso é importante, tá bom? Porque se a gente tiver essa flexibilidade, mais lá para frente nós vamos estudar alguns métodos de trabalho, como por exemplo os métodos ágeis, que podem nos permitir já dar resultados também num tempo mais rápido, tá? Viabilidade econômica, e talvez essa seja a mais crítica mesmo, né? Porque se não houver essa viabilidade econômica, né? Ou seja, o que é essa viabilidade econômica? Julgar se os possíveis benefícios de solucionar o problema são ou não vantajosos. Se não houver, o que vai acontecer? Aquela solução ela vai acabar se tornando uma solução, em algum ponto causará prejuízo para algum dos lados, né? Ou nosso, para quem está desenvolvendo, ou até propriamente para o cliente, tá? Bom, quais são os tipos de custos que nós temos quando a gente fala sobre isso? Como eu falei para vocês, é o desenvolvimento e aquisição, tá? Custo de instalação e de conversão, tudo isso são para o desenvolvimento de sistemas, né? E também eu tenho custos operacionais, né? Que é a manutenção do nosso trabalho e também a questão de pessoal, se eu preciso subalocar alguma atividade, que normalmente hoje em dia é necessário, tá, gente? Existe essa tendência de sublocação de atividade, porque o trabalho de desenvolvimento de sistema ele não é mais um trabalho, podemos dizer assim, de uma pessoa só, tá? É um trabalho de equipe, tá bom? Bom, e como é que eu faço essa análise de custo-benefício? Tem algumas técnicas que vocês podem depois procurar conhecer, não vão ser cobradas aqui por mim, né? Nesse nosso trabalho, mas que seria interessante vocês pesquisarem na internet como é que funciona isso, tá? Que é análise de retorno financeiro, o retorno do investimento e o valor atual líquido, tá? Então eu recomendo que vocês identifiquem conheçam essas técnicas aqui. A mais utilizada é o retorno sobre investimento, chamado ROI, tá? Que basicamente é uma solução, um projeto. O que ele vai analisar para uma solução para um projeto é o que? A taxa percentual que mede a relação entre a quantia que a empresa obtém de retorno ao seu investimento e a quantia que é investida. Então pega o percentual do que investiu e quanto ele retornou de investimento. Esse percentual me dá o ROI, tá? Um exemplo aqui para vocês aqui. Então, vamos supor que eu tenho no total, eu tenho isso aqui de benefício total, eu tenho isso aqui de custo total, e aí eu vou dividir pelo custo total, tá? Então, subtraindo isso, vai me dar esse percentual aqui. Então, em prática, o percentual do retorno sobre investimento é de 29,95%, né? Então, isso é muito usado no mercado. Então, às vezes, a tua aplicação ela entra já com a expectativa de retorno sobre investimento, aquilo que vocês estão desenvolvendo para o cliente, né? E vocês podem fazer isso também para vocês, né? Para saber se aquele esforço valeu o se teve retorno com relação ao investimento, tá? Então é uma alternativa. Eu até digo para vocês, dá para fazer uma análise de várias soluções e a partir daí, fazendo uma análise do retorno sobre investimento, dá para saber também qual é a melhor alternativa, tá? E pode fazer uma matriz e no final a gente acaba fazendo uma matriz de viabilidade, ou seja, eu coloco várias alternativas, né? E aí eu posso criar os critérios de seleção, né? E a partir disso
construir dentro de uma matriz de viabilidade. Matriz, gente, é aquela ideia matemática mesmo, né, de linha e coluna. Vamos pensar numa planilha Excel. Coloca todos as informações. Aqui normalmente a gente coloca quais são. E na primeira coluna a gente coloca quais são as alternativas. E a gente vai colocando todos os nossos critérios de análise para saber qual é aquela que é mais viável, tá? Isso é importante às vezes também para a gente dar uma visibilidade para o cliente. Como eu falei para vocês, nem sempre apenas o desenvolvimento do zero, né, vai ser a melhor solução. Porque pode ser que o cliente queira uma solução porque quer pagar menos, mas a gente pode achar soluções melhores para que ele possa pagar menos, né? Dar um exemplo para vocês. Se ele não tem uma estrutura de servidores, de máquinas, para colocar uma aplicação web para funcionar, um servidor web, né? Vocês pode contratar na nuvem, que talvez seja um retorno de investimento bem melhor para ele, ok? Então, gente, finalizando, com todos esses dados que nós temos, vocês podem preparar um relatório de viabilidade. E esse relatório de viabilidade, gente, não precisa ser algo, como falei para vocês, um documento no Word bem preparado. Eu vou depois fazer uma apresentação para vocês aí, como vocês podem usar uma técnica bem interessante para todos esses pontos, chamado de mapa mental. É muito utilizado hoje pelos analistas para poder manter essas informações. E como nós somos numa área que gosta de informações mais objetivas, ali ficariam bem mais caracterizadas informações objetivas. Inclusive essa análise que a gente pode saber se ele é viável ou não. Ok? Então vamos partir para o próximo vídeo.